Continuação da leitura do livro Nascemos e Jamais Morreremos. A história de Chiara Corbella Petrillo. Capítulo 1, página 54. Daniela defende a causa dos Petrillo no hospital Fate Benefratelli. A decisão de levar adiante a gravidez exige que algum dos médicos assuma a responsabilidade pelo parto. De início, esse apoio vai e vem, é dado e retirado assim que se faz a leitura da ficha clínica. Depois, porém, os doutores conhecem Henrique e Chiara pessoalmente, e esse encontro é decisivo. O semblante deles manifesta uma paz que deixa a todos desorientados, até os médicos. Fitar os olhos de quem, no seu sofrimento, não se afasta de Deus, tem o seu efeito. Conhecer alguém que tem Jesus como única esperança acrescenta algo à própria vida. Chiara e Henrico não estão ali para pedir aos médicos uma explicação de tudo o que aconteceu. Estão ali para testemunhar que não existe alternativa à sua escolha, que não pode existir uma vida melhor percorrendo outras estradas. E quando eles sorriem, tudo parece simples, linear. Um dos médicos, que até há pouco parecia particularmente motivado a negar o seu apoio, ao se achar diante deles, ficou emudecido. Ele pensa que Chiara tem a idade de seu filho e muda de ideia. Enrico e Chiara devem escolher com os médicos a data do parto, e não é fácil. Na 35ª semana, os médicos começaram a aconselhar-nos a fazer uma cesárea, contou Chiara, porque a possibilidade de ocorrer um parto natural era muito baixa. Além de faltar mais de um mês para o fim da gravidez, Maria Grazia Letícia não tinha hipófise, a parte do cérebro que pode estimular o trabalho de parto, e sem a calota craniana não poderia passar pelo canal do parto. Chiara deseja muito um parto normal, mas Daniela faz com que ela entenda que, em seu estado, tratando-se ainda de uma primeira gravidez, a única coisa que se pode tentar é um parto induzido. Apesar disso, Chiara continua a esperar. Queria ao menos poder enfrentar o trabalho de parto para fazer sua tarefa de mãe até o fim. Todas as mães geram filhos que não lhes pertencem. Ser pai e mãe significa exatamente isso. Para Chiara, porém, esta consciência é mais forte. A missão dela e de Henrico é acompanhar logo essa menina ao encontro de Deus. E ela quer dispor-se da melhor maneira para que isso aconteça, para que tudo se realize segundo o projeto dele. Assim como ela obedeceu àquilo que sabia ser verdadeiro quando descobriu que Maria Grazia não era saudável, isso é, que essa criança pedia apenas para ser amada, assim também quer obedecer à realidade e aceitar o parto que o Senhor quiser lhe dar. Na primeira semana de junho, Chiara faz a última consulta médica. Ao tocar-lhe a barriga, o ginecologista lhe diz que não se pode esperar mais e que é preciso fazer nascer Maria Grazia Letícia. A data fixada é o dia 10 de junho, quarta-feira da semana seguinte. Naquele dia, nas laudes da manhã, há um versículo que fala ao coração deles. Pede o parecer de uma pessoa que seja sábia e não desprezes nenhum bom conselho. E se colocam nas mãos dos médicos. Aquela semana de preparação foi difícil, disse Chiara, porque sabíamos que havia chegado o momento que esperávamos há 8 meses. Rezávamos juntos porque não sentíamos prontos para tudo aquilo. Entretanto, o Senhor nos tinha levado com serenidade até o 8º mês da gravidez. O desejo de Chiara e Henrico é o de serem dóceis. Não sugerem a Deus o que ele deve fazer, pedem para prepará-los, para que possam desejar o que ele quer, realizar o que ele deseja. Por essa razão, foi desagradável para eles terem escolhido o dia do nascimento. É uma decisão que gera intensa agitação anterior, porque sabem que Maria Grazia Letícia, essa data coincide com o nascimento para o céu. É o dia em que irão conhecer e despedir-se de sua menina. Estão abatidos e entristecidos. Espera-se deles, na verdade, uma decisão tão importante? Alguns dias depois, devido ao tamanho da barriga, Chiara não pôde participar da missa dominical. Isso a desagrada e ela faz uma oração a Deus. Pouco depois toca o telefone. É o padre Vito. Chiara, acabo de voltar de Nova York. Estou em Roma. Posso celebrar a missa em sua casa?
Na véspera do parto, conversamos por telefone. No dia seguinte, iríamos encontrá-los no hospital, mas tínhamos muito medo de fazer algo inoportuno. Também o padre Vito, que estaria lá, tinha essa dúvida. Assim decidimos irmos, os três, de Assis, para que se sentissem nossa presença, mesmo correndo riscos. Na manhã seguinte, fomos pegar o padre Vito em seu convento e, em seguida, partimos para Roma. Em 10 de junho, o dia previsto para a internação, Kiara já chega com algumas contrações, às quais, porém, não deram muita importância numa primeira noite. Ela havia pensado que fossem dores simples e não as verdadeiras contrações de preparação para o parto. Mas, ao contrário, eram exatamente essas. Ao fazer a visita de controle, o médico lhe pergunta se tinha tido dores durante a semana. Ela responde que sim. Espantado, o doutor olha para Daniela. Kiara já tem 6 centímetros de dilatação e o parto está muito mais próximo do que se pensava. Também Daniela, ao lado de Henrico, percebe concretamente que este é um sinal e que Deus está fazendo a sua parte. Henrico nos informa da situação enquanto estávamos a caminho. Disse-nos que Kiara estava se preparando sozinha para o parto, que os médicos agora concordavam que não era necessária ocitocina para induzir o nascimento e que estavam dispostos a dar andamento ao parto normal. Essa notícia trazia muita paz, porque confirmava que o próprio Senhor havia escolhido aquele dia para Maria Grácia Letícia. Quando chegamos ao hospital, a menina ainda não havia nascido. Do lado de fora, esperando-a, estavam alguns parentes e amigos. Com a ruptura da bolsa amniótica, a enorme barriga de Chiara esvaziou-se em poucos minutos. Ela e Henrico disseram a Daniela que talvez o padre Vito já estivesse lá fora, pronto para batizar a pequena. Daniela o encontrou na sala de espera. Depois de se apresentarem rapidamente, dá-lhe uma bata azul e o convida a acompanhá-la. O trabalho de parto decorre sem dificuldades, a ponto de deixar todos sem palavras. Nada acontece daquilo que se temera. Maria Grácia Letícia nasce. Os médicos levam-na imediatamente para a incubadora. Alguns, considerando-a já morta, não querem deixar que os pais a vejam. Daniela se opõe e consegue levá-la ao quarto. Quando Henrico toma sua filha nos braços, sente que seu coração ainda bate. Leva-a para Chiara. Eles tinham pedido ao Senhor que o parto fosse natural e que Maria Grácia Letícia nascesse viva, de modo a poderem batizá-la. Henrico entra e lhe diz que será assim mesmo, que Maria ainda está viva. Padre Vito a batiza. Para Chiara é um momento inesquecível. O batismo dela foi o maior presente que o Senhor nos poderia dar, diz Chiara. Eu olhava Henrico com a nossa filha nos braços, tão orgulhoso dela, tinha certeza de que ela não poderia ter um pai melhor. Tiram-se fotos, muitas fotos. Henrico leva a pequena para fora para que a conheça os avós, parentes e amigos. Todos estão comovidos. Na casa da família aberta à vida, as crianças que ali entram são confiadas por poucos meses ou anos, escreveu Chiara. Mas isso não é impedimento para amá-las. Pelo contrário, tem-se o dever de acolhê-las com o maior amor possível, para deixar nelas uma recordação do amor que Deus quis lhe dar através desse simples gesto. Deus amará essa criatura através de nossas atitudes e devemos sentir-nos honrados com tão grande tarefa. Foi assim que Chiara havia escrito em sua carta a Henrique para anunciar-lhe a chegada da filha. Apenas 40 minutos após o nascimento na Terra, Maria Grácia Letícia parte para o céu. Nasce para o céu. Chiara e Henrico estão verdadeiramente felizes. Estavam preparados para o pior, não para tanta beleza. O momento em que eu a vi foi um momento que jamais irei esquecer. Compreendi que estávamos unidas para toda a vida, escreve Chiara. Não pensava no fato de que estaria pouco tempo conosco. Foi uma meia hora inesquecível. Se eu tivesse abortado, não penso que poderia recordar o dia do aborto como um dia de festa, um dia em que me tivesse livrado de alguma coisa. Teria sido um momento que procuraria esquecer, um momento de grande sofrimento. Ao contrário, o dia do nascimento de Maria poderia recordá-lo como um dos mais belos da minha vida, e poderei contar aos filhos que o Senhor nos permitir que tenham uma irmã especial que reza por eles no céu. E é isso que eu quero dizer às mamães que perderam seus filhos. Nós nos tornamos mães, tivemos esse dom. Não importa o tempo, um mês, 2 meses, poucas horas. O que conta é o fato de que nós tivemos esse dom. E não é uma coisa que se possa esquecer. É difícil avaliar a confusão da equipe médica, cada um está abalado, posto à prova.
Enquanto alguns permanecem emudecidos pelo mistério, outros pensam que este casal tenha manifestado loucura da primeira à última escolha. Mas todas as decisões que os outros não compartilham, Henrique e Chiara tomaram-nas juntos. Isso os uniu de modo especial. Para eles, não existe alternativa. Essa é a única estrada que Deus lhes pede para percorrerem. Devem apenas confiar nele para experimentarem a graça. O Senhor rezou por nós para que não perdêssemos a fé, conta Henrico. E assim foi, exatamente como acontecera ao apóstolo Pedro em seu tempo. Mais tarde será Henrico que levará Maria Grazia e Letícia no caixão. Nós cumprimentamos Chiara e ela estava muito bem, como se não tivesse acabado de dar à luz, com o frescor de uma rosa. Alguma lágrima escorria, mas era de emoção. Tinha um olhar e uma paz surpreendentes. Chiara compartilhava seu quarto de hospital com outra mãe. A mulher perdera seu terceiro filho no 9º mês devido ao descolamento de placenta. Ela estava quieta, não dizia uma palavra. Em voz baixa, Chiara nos tinha informado da situação dela, pedindo que rezássemos. Nessa noite, falou com ela. No dia de sua alta, a mulher agradeceu ao médico da área, não tanto pela assistência, quanto por tê-la colocado no quarto com aquela moça que muito me ajudou a aceitar a morte do meu filho. Apenas 2 dias depois, em 12 de junho, é o funeral de Maria Grazia Letícia. Engana-se quem imagina ver Chiara e Henrico aflitos, sentados em um dos primeiros bancos. Estão em um dos lados, onde fica o coro. Tocam, ele o violão, ela o violino, e cantam vestidos de branco. Vê-los é desconcertante. Durante a oração dos fiéis, Chiara se ergue e vai até o ambão. Agradece pelas orações que o sustentaram e acompanharam. Fala de sua admiração diante de tanto amor derramado no coração de todos, graças à sua filhinha. Reza por todos os presentes para que o Senhor os recompense com o cêntuplo, ainda nesta terra. É uma festa belíssima em clima de serenidade. Não há muita gente na igreja. Muitos não vieram porque não sabem o que dizer. Perderam uma oportunidade única de verem que o céu pode existir aqui na terra. Quem participa da celebração vive um momento da eternidade, uma experiência fortíssima, quase uma prova de que o paraíso existe verdadeiramente. Todos estão comovidos. Henrico e Chiara se alegram entre lágrimas, juntamente com seus familiares. A homilia de Padre Vito, mais uma vez presente, contém uma referência à sarça ardente, a um amor que queima, mas não se consome. Chiara e Henrico deixaram de lado a si mesmos, com suas próprias expectativas para dar espaço a Deus, porque um dom de Deus é um dom de Deus e não pode ser tocado. Não se é humano para o trabalho, a casa, a saúde, a reputação. Somos humanos para amar. Maria Grazia Letícia já está pronta, já viveu todo o necessário. No fim da celebração, os pais se aproximam do pequeno caixão branco no centro da nave, diante do altar. Erguem-no e, com a paz no coração, acompanham-no para o lado de fora enquanto todos choram de emoção. Tudo é tão belo que estamos quase desejando aquelas dificuldades para experimentarmos a mesma consolação. É absurdo pensar assim, mas foi exatamente o que aconteceu. Podemos chamar isso de uma santa inveja. Henrico preparou uma lembrancinha onde uma imagem da Virgem Maria com o menino nos braços acompanha uma mensagem que a sua história tornou familiar, mas que naquela ocasião ouvimos todos pela primeira vez. Nascemos para a eternidade e jamais morreremos. Você em nossos braços, mesmo que ativemos por uma breve meia hora, não conseguimos deixar de olhar o seu nariz igual ao meu, e aquelas mãos e aqueles pezinhos. Não tivemos muito tempo para dizer-lhes muitas coisas. Que a amamos, sei que sabe disso, mas talvez não saiba que nasceu para a eternidade. E que eu não sou seu pai, nem ela é a sua mãe, imagine. Aquele que a desejou é também nosso pai. Eu sei, é um pouco complicado, mas logo você compreenderá. A vida é maravilhosa, por isso também nós a procuramos. É maravilhoso que agora você possa entender. Não importa quanto tempo passaremos juntos, para nós importa aquilo que será. Aqui, coisa alguma vale de verdade. Podemos abrir mão de tudo.
O necessário é conhecer o Pai, é preparar-se para esse encontro. E você nasceu pronta. E eu não sei dizer o quanto estamos orgulhosos de você. Nós a acompanhamos até onde pudemos. Agora você conhecerá o Pai, Maria Grácia e Letícia de nossa vida, papai Henrico e mamãe Kiara. São coisas que parecem incríveis, porque no interior de uma situação desse tipo, se imaginaria existir somente angústia. Não, dizem os dois esposos, só conta o amor. Com Maria Grácia, escreve Chiara, fizemos uma experiência de eternidade única. Com Maria Grácia Letícia, Chiara e Henrico deixaram de ter medo da morte. Chiara compreende que aquela criatura lhes fora confiada por Deus, que o Senhor depositara neles a sua confiança. Prontamente ela vive essa gravidez como um privilégio, uma tarefa para a qual não se sente pronta. Quando ela e Henrico ficam sabendo da patologia, descobrem também que é verdadeiro aquilo que entreviram um no outro, confirmando o seu amor, unindo-os. Viver juntos a cruz é belo, e a própria cruz se torna mais leve. Graças a essa filha silenciosa, eles aprenderam que a morte não é tão má quanto parece. A menina passou de seus braços para os braços do pai, e eles sabem reconhecer a beleza disso. Estão maravilhados com aquilo que o funeral permitiu que vivenciassem. Quando pensaram de novo nisso, continuarão a maravilhar-se. E essa é a prova definitiva de que é exatamente a graça, essa força de Deus que os acompanhou na gravidez. Chegando ao cemitério de verano, diante do túmulo da pequena, eles cantam: Quando sou fraco, então é que sou forte, porque tu és a minha força. A paz de Deus continua com eles. Apenas 2 dias depois do funeral, Henrico e Chiara nos telefonaram, perguntando se podiam passar alguns dias em nossa casa em Assis para descansarem. Isso acontecia muitas vezes e voltaria ainda a acontecer. Naqueles dias conversamos muito sobre como as coisas se desenrolaram, como não havia sido os médicos ou eles dois que tinham escolhido o dia 10 de junho para a data do parto, mas foi Maria Grácia Letícia e o Senhor. Eles mesmos se admiravam do quanto se sentiam felizes. Enquanto Cristiana lavava os pratos e os maridos tocavam músicas, Kiara estava no sofá. Sentia dores na barriga por causa dos medicamentos que tomara depois do parto, mas dizia que estava bem. E mais ainda, dizia que jamais se sentiria melhor, ainda que muitos temessem que ela tivesse depressão pós-parto. Para aquela menina que Deus lhes pedira que acompanhassem até onde pudessem, Henrique escreveu uma canção. Escreveu-a em uma hora quando ainda não sabiam da malformação. Quando ele a relê, impressiona-o certa melancolia que a atravessa. É bonita, mas parece conter algo diferente. O tempo lhe dará razão. É uma canção profética para eles e se intitula Quanto Amor. E a música é assim. Tu que és o único amor para mim, tu me tomas pela mão e me levas para longe. A tristeza vai embora de mim. Tu me amas. Eu quisera renascer do alto do teu espírito. Eu não sei como ser, mas vivermos juntos todo o instante que me resta seria como não morrer jamais. Esta flor que nasce me fala de ti, que és o único amor para mim. Tu me amarás sempre com um amor maior que eu criado por ti. Quanto amor, quanto amor, quanto amor. Este amor é para ti. Será impossível percorrer a mesma estrada de Henrico e Chiara? Não. Se conhece o segredo, dizer o próprio sim a cada dia, acolher diariamente a própria aprovação, a própria história. Confiar-se a Jesus, que diz: Não temas, torna-se filho de Deus. Na realidade, já o somos, o problema é que não sabemos disso. O que descobrimos é que Deus jamais nos decepcionou. Recordando os ensinamentos de São Francisco, segundo o qual o contrário do amor não é o ódio, mas a posse. Henrico diz: a nossa oração consistiu em não possuir a vida de Maria, mas em acompanhá-la até onde pudéssemos. Estou verdadeiramente orgulhoso da minha filha porque ela nasceu pronta. Qual é o objetivo de nossa vida se não encontrar a Jesus Cristo mais cedo ou mais tarde? Eu me pergunto, onde estaria a sua infelicidade? Porque ela já está lá.